Muito bem, Brasil, estamos de volta com você nesse momento para louvarmos a Deus. É o nosso momento de fé. E para isto eu quero ler um texto da Bíblia que nós encontramos em João, no capítulo 15, a partir do verso 1, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, a atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Até o versículo de número 9, nós temos lido a poderosa palavra de Deus, a palavra de Deus que é rica, a palavra de Deus que é poderosa. São as páginas quentes, as páginas unifulgentes da Bíblia que traz essas informações para nós que servimos a Ele. Meu querido ouvinte e irmão em Cristo Jesus, nesse momento nós estamos aqui com a palavra de Deus aberta para trazer uma palavra ao seu coração. E eu quero falar, de acordo com esta passagem da Bíblia, de 4 maneiras de provar que somos discípulos de Jesus. Existem 4 maneiras que nós vamos provar, existem muitas maneiras, mas evidentemente que aqui no texto, aqui na palavra, nós vamos falar de 4 maneiras de como provar que nós somos discípulos de Jesus. É uma bênção poder servir ao Senhor. Também nós vamos ver no capítulo anterior, no capítulo 13, versículo de número 35, a Bíblia vai dizer assim: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Esse amor que a Bíblia fala é que faz a diferença na vida do discípulo, na vida do servo, daquele que segue, daquele que faz o trabalho de Deus. Mas enfim, vamos passar então as 4 maneiras de provar que nós somos discípulos de Jesus. A primeira maneira de provar que nós somos discípulos de Jesus é amando uns aos outros. Não tem maneira mais eficaz do que essa. Se a gente amar uns aos outros, se você se preocupar com a pessoa que está perto de você e até mesmo com aquela que está longe, é o primeiro princípio, é a primeira bênção do verdadeiro discipulado cristão. Por falar em discipulado, eu fico prestando atenção como o discipulado tem sido equivocado nos últimos tempos, nas últimas horas. Só Deus para ter misericórdia do nosso povo, da sua casa. Quando eu vejo Jesus chegando em Jerusalém, no templo, quando ele vê os cambistas, as pessoas que vendiam ali, eles estavam simplesmente com o coração voltado para o comércio, para o negócio, voltado para o faturamento. E Jesus, vendo aquela situação, não havendo a reverência, o Senhor Jesus, ele ficou indignado.
foi quando nós vemos que a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele se irou ali naquele momento, soltando os pássaros, dizendo: olha, aqui é a casa de Deus, aqui é a casa de oração. No entanto, vocês têm transformado em covil de ladrões. O próprio Senhor Jesus, ele falou essa palavra, está registrado nas Escrituras. Então, quando nós vemos para o nosso contexto hoje de igreja, nós vemos um discipulado equivocado, longe, distante de um propósito pelo qual o Senhor quer realizar em nossos corações, em nossas vidas. Eu creio em um discipulado bíblico, cristocêntrico, onde Jesus é o centro de nossas vidas, onde nossos interesses pessoais, ele não persuade o interesse de Cristo, a vontade de Jesus, pois as 4 maneiras de provar que nós somos discípulos de Jesus, o primeiro é amando uns aos outros. Uma das piores coisas que os cristãos podem lutar é por não ter a essência da fé. A essência da fé na palavra é o amor. É o amor que prova que nós somos discípulos de Jesus. Com isso, devemos nos unir no essencial e não nos dividir no não essencial. Caso contrário, os outros não podem sequer nos reconhecer como discípulos de Jesus, e os não crentes, os não cristãos, não vão querer participar dessa luta interna nossa, que muitas das vezes elas são travadas. Precisamos entender que a fé, ela é um princípio ativo na vida do discípulo, e quando ele começa a praticar a sua fé, o amor de Deus renasce em nossos corações. E com isso nós vamos olhar, falar, agir de maneira diferenciada para as pessoas que estão perto de nós. E quem poderia culpá-los, disse Jesus: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. O Senhor Jesus disse essas palavras: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Foi o próprio Senhor Jesus que falou essas palavras. Nós só vamos ser reconhecidos como verdadeiros discípulos quando esse amor, ele se externar em toda a nossa essência, em todo o nosso coração, e praticarmos. E aí Deus agir no nosso meio. Aí as pessoas vão olhar e vão ver que verdadeiramente nós somos discípulos, porque nós estamos se preocupando com o bem-estar do outro que está perto de nós. Portanto, é por este amor, um pelo outro, que saberão que sois meus discípulos. É esse amor que é o referencial. É esse amor que é a essência, que vai gerar o convencimento na vida das pessoas. Vai gerar isso. Por isso, eu te apresento, em primeiro lugar, das 4 formas de provar que nós somos discípulos de Jesus, é amando uns aos outros, como diz a poderosa palavra de Deus. Mas em segundo lugar, nós vamos falar sobre agora a poda ofende, mas salva. Nesse ponto que vai provar que nós somos discípulos de Jesus, vem a poldagem, que é um elemento que é crucial, é dolorido, mas ele tem um sentido especial, porque a poldagem, ela corta, né? Às vezes ela machuca e até mesmo ofende, mas na verdade no final ela salva, ela cura, ela equilibra, ela tira o excesso, é uma bênção. A mensagem da poldagem, que é uma característica do discípulo que nós precisamos ter no nosso coração para provar de que nós estamos servindo a Deus, é uma bênção em nossos corações. O que quero dizer quando afirmo que devemos estar dispostos, às vezes,
a trazer uma palavra não confortável a fim de salvar, é que devemos compreender que a palavra de Deus vai afligir os perdidos. A palavra de Deus vai falar com os perdidos, mas ele fere a fim de quê? A fim de curar. O Senhor polda. Isso é a ação da igreja. A igreja também tem a liberdade de falar a verdade. Quando você vai falar a verdade para uma pessoa, às vezes ofende, mas é uma verdade, às vezes que fere, mas que a finalidade é curar. A finalidade é salvar. E com isso nós vamos verdadeiramente entender. Se você for ficar preocupado com a ofensa da pessoa, não vou falar porque ele vai se ofender, nós nunca vamos ganhar as pessoas para Jesus. Uma das características do verdadeiro discípulo é entender esse ponto, que é Deus que vai fazer a obra, apenas nós somos um canal. Nós temos que falar a verdade para as pessoas de uma maneira especial. Deus vai agir na vida delas, na vida deles, e vai dar certo. Por outro lado, vamos ver que Jesus, ele corta para que eles possam ser curados. O Senhor corta. A palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes que corta. A Bíblia diz que ela corta dos dois lados. Então o Senhor usa essa poldagem. Temos de aceitar o fato de que para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. Por isso, não tomar como algo pessoal. Não é isso. Muitas pessoas não estão preparadas para ouvir o Evangelho na casa de Deus, principalmente o ensinamento. E às vezes elas pensam que o pastor, o pregador, a pessoa que está ministrando a palavra, estão falando diretamente com elas. Mas eles estão sendo usados por Deus. E é Deus que está falando. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No entanto, não devemos recuar do nosso propósito, da grande comissão de pregar, de falar, de ensinar, de fazer discípulos, porque seria como não avisar uma família dormindo que a casa está pegando fogo. Seria a mesma coisa, porque na verdade o mundo está pegando fogo e nós somos a grande comissão. Nós somos os discípulos do Senhor, ainda que as pessoas não gostem, ainda que elas se sintam ofendidas, mas é o nosso dever pregar a palavra, porque no final salva, no final cura, no final liberta. Você acorda no meio da noite, menos do que convenientemente para salvar suas vidas? Quanto mais preciosas são essas almas na eternidade. Pense nisto, pense nesta maneira e realize o grande propósito de Deus. Em terceiro lugar, mostrando compaixão. Quando nascemos de novo, Jesus nos coloca no ponto exato, aonde Ele quer e que melhor seja ajusta ao corpo dele, ou seja, na sua igreja. O corpo e todos os membros estão incluídos, têm talentos e habilidades específicas a serem utilizadas para a glória de Cristo. Pode ser vestir os pobres, pode ser visitar os doentes e aqueles na prisão e até mesmo usar de misericórdia com um estranho, com uma pessoa que às vezes é estranha. Mas esta é a maneira como Jesus vê. Em verdade vos digo, que sempre que o fizerdes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. O Senhor falou isso em Mateus 25, versículo 40. Por isso, aqui está esse terceiro ponto, mostrando a compaixão. A compaixão é algo que está na natureza e na personalidade do Senhor Jesus Cristo. Portanto, quando nós mostramos compaixão, quando vemos as necessidades das pessoas e a gente age, verdadeiramente seremos discípulos de Jesus. E para finalizar, em quarto lugar, servindo uns aos outros. Somos chamados a sair ao mundo, mas somos chamados ao mesmo tempo para servir
um ao outro. Isso é encontrado em todas as Escrituras, especialmente na Igreja do Novo Testamento. O apóstolo Paulo disse aos Gálatas: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versículo de número 13. Está registrado assim a palavra de Deus. E até mesmo sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É o que ele relata lá em Efésios capítulo 5, versículo de número 21. Portanto, eu quero dizer para você que, em quarto lugar, para a gente provar que somos discípulos de Jesus, precisamos servir uns aos outros. Servir uns aos outros. Né? Fala-se de um presidente de uma convenção, trabalhou toda a sua vida diante de Deus, diante da igreja. E quando ele estava encandecido, de idade, velho, acamado em um leito de hospital, a comitiva da comissão foi o visitar. E o velho ancião pastor, presidente, estava ali a agonizar, já próximo da sua partida. A comissão, chegando ao leito do hospital, perguntou para ele se ele podia deixar alguma palavra para os convencionais. Ele não podia mais falar. Deram para ele um papel e uma caneta. E ele escreveu as frases seguintes: outros, 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 outros. Foi estas palavras que aquele velho pastor deixou escrito naquele papel. É exatamente isso que nós aprendemos nas Escrituras, na poderosa palavra do Senhor, servindo uns aos outros. É isso que Deus quer, até mesmo sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Por isso eu quero concluir este assunto dizendo: se mostrarmos ao mundo o mesmo amor que Jesus mostrou a seus discípulos e a nós, salvando-nos pelo seu próprio sangue, então outros podem ser atraídos a Cristo. Nós somos como a lua. Nós não temos nenhuma luz própria. Nós só podemos refletir o Filho de Deus para que outros possam vê-lo olhando para nós. Pelo menos essa é assim que deve ser, que poderia ser. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu quero fazer uma oração por você. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus? Papai justo, santo, poderoso, glorioso, único e verdadeiro, aqui estamos para o louvor da tua glória. Papai, enche o nosso coração com essas 4 características do verdadeiro discípulo, que são elas: Espírito Santo, nos ajuda a amar. Nos ajuda, Senhor, a amar uns aos outros. Nos ajuda, Senhor, a sermos poldadores da Tua palavra para libertar, para sarar, para curar as pessoas. Mostra, Senhor Jesus, através de nós, a grande compaixão que devemos ter para poder libertar e salvar vidas. Senhor, que nós possamos servir uns aos outros, como a Tua palavra nos ensina e nos diz. Amado de minha alma, amado de minha vida, eu te louvo, eu te amo, eu te adoro com todas as forças do meu coração. Eu sei que eu sou pequeno, eu sei que eu não sou nada, mas eu preciso de Ti. Nos dá graça para Te servir e servir aos outros. Te pedimos agora, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Amém.